Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de abril de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2276, tem 6 páginas, 51 alogias e 21 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 13 máximos. O tema é servidor público. A especialidade é administrativologia. Quem fez o verbete com muita classe aí, estudou muito, foi a nossa professora Marlene, que está ali hoje assessorada pela nossa verbetógrafa, uma das chefes aí, talvez a chefe, né? Que é a professora Dulce. De modo que eu não sei aí o que é, que elas estão preparadas para o que deve hoje. Nem o Loche não apareceu hoje de medo. De medo. Definição. O servidor público é a pessoa física legalmente investida em cargo público, cidadão ou cidadã, empregado da administração direta ou indireta, incluindo fundações e autarquias, designada para exercer atividade de ordem material, técnica ou intelectual, sendo geralmente originário de concurso público, cuja remuneração provém da arrecadação de impostos e tem por escopo servir aos contribuintes e ao povo em geral. A necessidade de ortopensenes no serviço público. A responsabilidade do servidor comprometido com o bem-estar social. O empenho do servidor em exercer o cargo com eficácia. O privilégio do dinheiro certo. As prerrogativas e regalias do cargo. A sinecura, a acomodação, a subordinação, a estagnação, a desmotivação, o corporativismo, o tráfico de influência, a cumpicharia, a limitação da atividade, as licenças intermináveis. Aqui está falando da burocracia também? É a burocracia também, isso tudo, né? O descaso do servidor contra o atendimento do cidadão por ter a segurança da estabilidade estatal. A ausência de vontade própria. O acriticismo pessoal, e por aí vai. Vale a pena ver com calma. Tem mais de 20 linhas aí a parte da fatologia. A ignorância evolutiva, a carência da autoconscientização multidimensional, o amparo de função negligenciado na fila de espera, o exaurimento energético proveniente do holopensene viciado das repartições públicas, a permanente vampirização, as atitudes anticosmoéticas geradoras de interprisões, o curso intermissivo pré-ressomático norteando a conduta cosmoética do servidor. Nós temos agora, na argumentologia, a tipologia, com 6 categorias de servidores e agentes públicos nas esferas municipal, estadual ou federal. Na condutologia, nós temos 10 condutas ou realidades paradoxais divulgadas na mídia, período de 1998 a 2011, evidenciadoras da ambiguidade ético-profissional no serviço público. Agora, na remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos 5. Curupira, para dever, para direito, profissional dificultoso e vida pública. Frase enfática. A cosmoética destrutiva pode levar o servidor público a promover as recins necessárias, tornando-se autêntico servidor do público, forma eficaz de concorrer à vaga em futuro curso intermissivo. Você já foi ou é servidor do público? Já pensou em extrapolar as atribuições do cargo, objetivando a interassistencialidade? A bibliografia tem 5 fontes, a webgrafia tem 4 fontes. Agora, na mega-análise, hoje nós temos 23 itens. Cargo, poder, acomodação, estagnação, desmotivação, corrupção, corporativismo, nepotismo, acobertamento, benefício, jeitinho, abuso, peculato, probidade, credibilidade, moralidade, autoridade, impunidade, administrativologia,
legislogia, sociologia, politicologia e burocracia. Agora, o verbete da enciclopédia hoje é sobre manipulaciologia. Por incrível que pareça, um assunto tem que ver com o outro, perfeitamente. Não tem nada a ver, não é isso? Não tem nada a ver, está certo. Mas agora, é bom vocês olharem com calma, que esse está dentro da interconvivenciológico. Ele é o tipo do assunto interconvivenciológico, que é justamente o servidor. Né? Agora, questionamentos aqui. Estou há poucos dias de completar 6 meses de TENEPS. E desde ontem tenho sentido enxaqueca terrível apenas do lado esquerdo da cabeça. Dói tanto que mal consigo abrir os olhos. Será que isso tem a ver com a TENEPS? Se tiver, o que faço para sanar isso? Fui obrigado a faltar ao trabalho hoje devido à dor. Por favor, me coloque em sua TENEPS, pois esta está difícil de aguentar. Escuta, a primeira coisa tem que ver o seguinte, você tem enxaqueca frequente? Precisa examinar isso. Se tem, é outra situação. Se tiver a causa, enxaqueca, tem que examinar muito com calma. Cada caso, às vezes, é muito especializado. Tem que ver. Agora eu vou colocar na TENEPS. A noite que passou, fomos deitar com a nossa bebê e acabamos pegando o sono. Acordei por volta de meia-noite e a porta que havíamos fechado estava aberta. E o mais estranho é que o rádio estava ligado. Foi bem estranho. O que o professor nos diz a respeito? Aproveitando a oportunidade, venho me sentindo muito estranha, irritada, sem motivo, estúpida, sem paciência. Falo o que vem na cabeça, nem eu estou me suportando. Também estou achando bem estranho, porque tem até alguns dias atrás eu estava o oposto. O senhor comentou que preciso fazer estado vibracional. Tem como me auxiliar? Pois estou tendo dificuldade. Nós vamos colocar energia nisso aí. Agora me conta, vocês foram deitar com a nossa bebê, mas vocês estão deitando na mesma cama? Isso não pode, não. Não pode ser junto, não. Não é psicologia, isso é o óbvio. Todo mundo sabe disso. Não pode deitar e dormir um adulto com a criança pequena na cama, não. Tem que ser separado. Abra o olho com isso. Mata sufocado, é só virar, mata sufocado. Que o bebê, às vezes, não tem nem tempo de gritar. Nós vamos colocar aí, vamos jogar energia no caso, tá certo? Vamos trabalhar. Em recente viagem ao Equador, há um mês, um argentino que conheci num grupo de turistas me disse que nós, brasileiros, somos diplomáticos na arte de enganar, com o nosso jeitinho brasileiro e com a lei de Jefferson. Como prestar ações interassistenciais cosmoéticas com resultados promissores, estando imerso nesse holopensene inato de manipulação? Como não errar? Ou errar o mínimo possível? Olha, o problema todo é ter linearidade autopensênica. Aí a pessoa pode melhorar na situação. E ver o que você faz para fazer assistência aos outros. Esse é o caminho. Agora, Marlene, a verbetógrafa. Apesar da má fama dos servidores públicos de modo geral, ressalta a existência de excelentes profissionais cosmoéticos centrados na interassistencialidade, prestando melhores serviços que muitos locais da rede particular, como convênios de saúde. Poderia nos explicar mais a respeito do amparo de função negligenciado na fila de espera e como nos prevenir do exaurimento energético proveniente do holopensene viciado das repartições públicas? Parafatologia, linhas 2, 3 e 4. Sou servidor público, médico em São José dos Pinhais há 6 anos, com muita honra. Isso é o médico que sempre escreve para cá. Mexeu com ele hoje, ô chefe. Meu colega aí está abalado com a situação. Dessa vez mexeu. A primeira vez que eu vejo ele falar alguma coisa dele. Essa está ótima. Agora, ó, eu só quero lembrar uma coisa. A nossa verbetógrafa fez o verbete neutro. Exatamente. Boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. O verbete é neutro, eu concordo com ele, existem servidores em todas as áreas que são cosmoéticos. Só que tem um percentual pequeno. Sim, e eu quero falar com ele que eu também sou. No Brasil. Ele fala aqui, ele pergunta sobre o amparo de função negligenciado na fila de espera. A gente percebe que, pelo tipo de ambiente em determinados locais, em determinadas repartições,
fica quase impossível do amparador acoplar com a pessoa. Por quê? Porque a maioria ali está pensando mal. Pelo menos no local onde eu trabalho, eu percebo isso. Ali as pessoas se chamam reclamante e reclamado. Então, o que acontece? Está todo mundo pensando mal de alguém. Como é que o amparador de função pode acoplar, ainda que a pessoa esteja ali, só se ela estiver encapsulada? E aí tem que ter um bom nível, um bom domínio energético e tem que conhecer bem as técnicas da Conscienciologia. Agora, sempre é sempre. O professor Valdo mesmo já deu exemplos aqui, ele já contou várias vezes o caso do ex-governador Leonel Brizola, que ele percebia que o governador tinha um amparo que ele não dava a menor bola para o amparador. Então, essas coisas tem. Agora, o finalzinho, qual foi, professor, que ele perguntou? Como se precaver do exaurimento? É trabalhar as energias e tentar melhorar o holopensene do local. Mas aí é uma questão de competência, né? Muito bem. Estou acostumada com algumas sinaléticas energéticas devido ao ectoplasma. Mas de 2 dias para cá, surgiu primeiro no ouvido direito um tipo de vibração que, além de sensível, é audível. Hoje passou a vibrar no ouvido esquerdo também. Isso pode ser algum problema neurológico? Pode ser. E pode ser alguma sinalética também que esteja desenvolvendo. Fica de olho. Olha bem. Numa experiência fora do corpo, quando exteriorizava energia, senti uma vibração intensa semelhante ao EV. Fiquei intrigada, pois não sendo EV, que fenômeno seria este de vibração muito intensa na exteriorização de energia no extrafísico? Gostaria de ter a sua opinião em relação a isso. Essa pessoa é de Portugal. O caso todo é o seguinte, isso aí, energia pode acontecer de tudo. Agora, fora do corpo, isso é normal. Seria bom você ler o livro Projeciologia na parte da exteriorização do psicossoma, que aí explica o processo. Mostra até o que é o rastro energético do psicossoma e outras coisas mais de energia. Aí isso é bom você ver, porque tem muito assunto para a gente ver. O livro é Projeciologia. Pode falar. Marlene, eu não sou a Tânia, mas parabéns aqui na... Eu falei que ia te fazer 10, mas só que tem 7. Essas operações, se podia dar uma geral rapidinha, Sucuri, Zumbi, Matusalém, Zaqueu, Anaconda. Você pode falar assim, bem... Eu até trouxe o cosmograma, é o mapa da limpeza. Essa reportagem está também na bibliografia. Se você olhar qual que é a revista aí, 20 de outubro de 2004. Eu escolhi essas porque são inúmeras. Eu, inclusive, falo da criatividade do pessoal em nominar as operações. Porque eles colocam nomes indianos, nomes de cidades da Pérsia, nomes de animais, nomes bíblicos. Então, eles têm, no mínimo, um nível bom de erudição. Vocês concordam? Haja criatividade e um mínimo de erudição. Eu escolhi essas porque todas essas falam em servidores públicos. Está com a maioria das pessoas envolvidas e presas eram de servidores públicos. A Operação Zaqueu, a corrupção nas delegacias do trabalho, número de presos 25, 10 auditores fiscais do trabalho, estado onde a operação ocorreu, Amazonas. Operação Matusalém, crime, fraude no INSS. Número de presos, 13. Todos funcionários públicos. Estado, Amazonas. Operação Sucuri. 39, o número de presos, 39. Funcionários públicos, 22 policiais federais, sendo que 39 eram funcionários públicos. Estado, Paraná. Nós temos que tomar cuidado aqui, hein, gente? Nós estamos aqui no Paraná. Operação Anaconda, essa também é de cobra, a gente tem que tomar cuidado. Falta cascavel aí. Faltou, né? Depois você manda para eles lá uma sugestão, Arlindo. O crime da Anaconda, venda de sentenças judiciais, número de presos, 9, 3 policiais federais e 2 funcionários públicos. Estado onde ocorreu, São Paulo. Essa foi onde ocorreu a prisão daquele juiz, esse aqui, Rocha da Mata? Lalau? Não, o Lalau foi em 98. Lalau esse foi do cabelo branco aqui, não dá o nome. É o Rocha Matos, né? Faltou alguma aí, Arlindo?
das operações. Faltou, não sei se para Sagada e Satyagraha. Satyagraha, né? Um nome. Satyagraha foi recente até, né? Sim, Satyagraha é um nome sânscrito que o Mahatma Gandhi utilizava, significa firmeza da verdade. E deixa-me ver aqui, porque são tantas operações que eu tenho que olhar. Está aqui, ó. Está aqui, ó. A Operação Pasárgada. Pasárgada é uma antiga cidade da Pérsia, hoje é o Irã, né? O processo conta com mais de 30 mil páginas, mais de 100 volumes. Também é proporcional ao tamanho da fraude que envolvia a participação de prefeitos, advogados, lobistas, servidores públicos e magistrados em um esquema ilegal de venda de sentenças para a liberação irregular de verbas do Fundo de Participação dos Municípios. Isso aí foi em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Então, nós também temos que cuidar. Satyagraha, o termo é indiano, né? Mahatma Gandhi. Nessa está envolvido o ex-banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, e o empresário Nagy Narras. Eles são acusados de desvio de verbas públicas e crimes financeiros. Está ligado às fraudes cometidas no caso Mensalão, que investigou o pagamento de propinas a parlamentares em troca de apoio ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá ok. Agora vamos ver o que vai acontecer com o Mensalão, que está voltando, né, mano? O Mensalão está para ser julgado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, hein? De nada. O negócio é o Mensalão, o Cacheirão e o Senadão. É isso que estão falando. Professor. Aquino lá, jornalista, falou. Mensalão, Cachoeirão e Senadão. São os problemas do Brasil atualmente. Hoje de manhã, parece até aquelas coisas. Eu até ia trazer o filme para a gente passar aqui, um filme de 5 minutos que eu tinha um procurador que eu não falava com ele, tinha uns 10 anos, ele me mandou um e-mail. Eu falei, isso vai ter que ser para eu passar na tertúlia. Só que eu fui gravar e deu pau no computador, saiu, acabou tudo, não teve jeito. Então, não teve jeito de eu trazer, mas falava, é um vídeo, quem quiser ver, está no YouTube, fala que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais é a Assembleia mais cara do Brasil. Ela gasta 965 milhões de reais por ano. Ela só tem 77 deputados, enquanto São Paulo tem 94. E São Paulo gasta 300 milhões a menos. E a repórter perguntou para eles o que eles faziam. Eles estavam lá todos, alguns que ela conseguiu, porque estava deserta, às 15 horas da tarde não tinha ninguém para poder entrevistar. Então, ela achou 3 lá que estavam trabalhando e um queria fazer um projeto para obrigar os supermercados a doar lencinho úmido para limpar o carrinho. O outro queria criar o dia do cigano e o outro queria criar o dia do americano. Aí ela falou, mas por que americano? Eu explico por que ele recebe mais dinheiro. Por quê? Porque Minas Gerais não tem praia, então eles têm que fazer uma viagem mais longa para fazer as férias eternas. É boa, professor. Então demora mais até chegar no mar. Então, por causa disso. Para chegar à praia demora muito. Então, eles têm que ter mais dinheiro para gozar as férias eternas. Então, eu férias queria eternas. Eu achei assim um assinte. E uma outra questão também que aconteceu no domingo, não sei se o pessoal viu, foi no Fantástico, que teve um outro caso de venda de sentença no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o que mais me assustou foi o valor, porque a gente está acostumado a ler cerca de milhões. Ele estava vendendo a sentença por 40 mil reais, que pechincha. Eu assustei com o valor. O negócio é mandar para lá, né? Não, professor, o negócio é extirpar. Não dá. A gente está acostumado a ler coisas assim, né? Vultosas. Mas olha, eu estava explicando aí de Bleak House, que é o seriado lá do Charles Dickens, que foi publicado em 1852, veja bem, na Inglaterra. Já eles seguravam. Então tinha lá o John Dice, que era o caso que havia,
que foi dezenas de anos, e no fim, ninguém recebeu nada. Eram milhões e milhões de libras. Ninguém recebeu nada por quê? Eles tiveram que pagar os advogados todos aqueles anos. Então, só o custo dos advogados não deu dinheiro a ninguém para nada. Então, a novela do Charles Dickens, publicada em 1852, já falava na tapiação do judiciário que vai empurrando com a barriga. Agora, veja, isso tem 160 anos. Tá? Eles fizeram agora a novela, em 2006, a BBC repetiu a novela em 15 episódios. Começa com Jarndyce and Jarndyce, sabe que é o nome do grande caso, né? Tribunício, tribunal. E no fim, era o primeiro episódio e o último, explica a situação toda, né? O negócio todo, os 15 capítulos, são meia hora cada um, o negócio. Quem for ver isso, demora 7 horas e meia para ver a história toda. Mas é impressionante, os caracteres, tudo. E a BBC caprichou, porque é a terceira vez que ela trabalhava nesse negócio. 20 anos antes, quer dizer, 2 décadas, eles tinham feito isso aí. Agora eles fizeram tudo novo em 2006. Mas o caso é Bleak House. Bleak House. Bleak é B-L-E-A-K. Bleak. Tem gente que pode até chamar isso aí de Blake, porque depende da época, onde é que você está falando na Inglaterra. Mas o caso é Bleak House. Agora, isso aí é impressionante. 160 anos o povo já empurrava com a barriga na Inglaterra. Mesma coisa do Brasil aqui. No meu verbete eu coloquei várias vezes aqui, me veio muito insight sobre o curso intermissivo. Coloquei na parapatologia, na laboratoriologia, na neosinapsologia, na culturologia e na frase enfática. O que eu penso é que sem curso intermissivo não vai ter muito jeito. As pessoas vão chegar aqui e vão continuar repetindo as mesmas coisas. Marlene, Sim? por favor, parabéns pelo verbete, muito Obrigada. bom. Você pode ver para mim na página 44, na paradoxologia, o último paradoxo ali, o paradoxo do concurso público facilitando a profissão herdada. Você poderia ampliar, por favor? Sim. O que acontece? Existem alguns sobrenomes que eles parece que estão lá dentro do serviço público desde a época do Império. Você pega lá no quadro de pessoal, eu já trabalhei no departamento pessoal de um determinado tribunal. E aqueles nomes, parece que eles estão lá, não sei desde quando, e vão ficar lá também, não sei até quando. O que acontece? Muitas vezes as pessoas fazem um concurso público, sim, mas fazem para um cargo efetivo de menor escolaridade. Por exemplo, faça um cargo para telefonista, para agente de segurança. Aí chegando lá, porque é fácil, não precisa de uma escolaridade, acho que a escolaridade é 2º grau. Chegando ao órgão público, se ela tem alguém com um sobrenome já conhecido, o avô, o tio, o parente, o amigo, ela vai conseguir ser convidada para exercer um cargo de confiança, onde ela vai ter o seu salário dobrado ou triplicado. Isso, para mim, é o caso da profissão herdada, que inclusive tem um verbete na enciclopédia. Ela faz o concurso, mas acaba tendo uma profissão herdada. Entendi, por causa do sobrenome, ela galga patamares maiores, com cargos em comissão, essas coisas todas que você fala. Observa bem, tá? Você perdoa aí que eu estou dando um recado da sede. O senhor está perdoado até o ano 3000. Fala de novo. No dia 31 de dezembro, né? Está me copiando. Estou plagiando. Vale. Eu vou cobrar copyright. Então, Marlene, então você fala assim, que as pessoas fazem concurso de menor escalão, mas por conta de comissões, vão galgando dentro do próprio órgão. Isso não é ilegal. Um patamar maior não tem de destaque dentro da instituição, é isso? Isso, tem imoralidade, mas não tem ilegalidade, pode. Agora, às vezes também a pessoa até faz o concurso público para o cargo, por exemplo, de analista. Qual a exigência, qual a escolaridade? Bacharel em Direito. Tem 600 pessoas que exercem esse cargo, ganham valor X.
Aí, se tem aquela condição da profissão herdada, ela vai fazer o concurso, tudo bem, ela vai ser aprovada, mas ela pode ser convidada a exercer um cargo de confiança, um cargo de livre exoneração, onde ela vai ter o seu salário dobrado. Então, tem as duas condições. Tá. Mais uma, por favor, na mesma página 44, na legislogia, na primeira linha, dentro do contexto do verbete, você fala Lei da Reeducação Evolutiva. O que você quis dizer Sim, com isso? só um minutinho. Legislogia, página 44, logo abaixo aí do paradoxo. Uhum. Legislogia. É a primeira linha. Lani. É a lei da Sim. Reeducação Evolutiva dentro do contexto do verbete funcionário público. Sim, tem os verbetes, né? Reeducação para a paz e reeducação social, onde o professor Valdo, acho que foi mês passado, diz que é o ato ou processo de tornar a educar ou reeducar de meios específicos capazes de assegurar à consciência melhores níveis de autopesquisa e compreensão mais profunda dos princípios evolutivos. Conforme eu já até falei agora há pouco, Lani, enquanto eu escrevia meu verbete, me vinha muito a ideia de que a solução não teria outra solução da forma que a gente se encontra hoje dentro do serviço público, se não tiver técnicas extrafísicas, técnicas de reeducação extrafísica. Porque se não partir de um curso intermissivo, eu penso que vai ser muito difícil chegar aqui e fazer uma reciclagem nesse nível. Entendi. De reeducação. Obrigada. Mas se você tiver alguma tá certo, coisa a entendi acrescentar, o porque contexto. você também trabalha lá, de repente... Eu entendi, eu também penso da mesma forma. Marlene, aqui na página 43, lá embaixo na psicologia, última linha da página, você fala do ciclo do desperdício dos conhecimentos e recursos técnicos. O que você vê, pelo menos onde você trabalha, do seu conhecimento, que tem mais desperdício, mesmo de recursos técnicos ou recursos humanos até, das pessoas? O que você acha? Quais são os piores para você? Os recursos intelectuais. Em algum lugar aqui eu falo também, acho que foi no paradoxo, né? Do profissional altamente qualificado, que ancora no ombro do governo, porque existem pessoas extremamente qualificadas, por exemplo, muitos juízes têm cursos fora, têm mais de 2 cursos, têm pós-graduação, têm mestrado, têm doutorado. No entanto, eles têm que agir, tudo que é dentro do serviço público, não só juízes, todos que estão lá dentro. Tudo é formatado, tudo é estatuído, tudo é regulado, tem que estar dentro de uma portaria, de um regimento, em alguma coisa tem que estar. Então, você não pode sair daquilo. Não adianta você querer criar, inovar, porque se você fizer isso, vão te taxar de rebelde, que você está querendo aparecer, então você vai ser julgado pelos seus pares, você pode sofrer uma correção, uma corregedoria, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vejo que é o desperdício intelectual. As pessoas são bastante qualificadas e não tem como, e aí entra ali, fica tudo ali, todo mundo super acomodado. Tá bom, porque a gente tem o dinheiro certo, e vai ficando. Isso provavelmente acomoda as pessoas a não se qualificarem ainda mais, né? Não se qualificam. Alguns se qualificam, mas não pensando lá no serviço público. Já pensam assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Eu tenho uma amiga que prestou o serviço público, passou em primeiro lugar. Foi para a repartição, trabalhou aquilo que ela achou que era o normal durante um mês. A hora que acabou o mês, a repartição toda veio em cima dela. Tinha mais ou menos umas 10 pessoas. E falaram com ela, como é que é? Você entra no nosso esquema ou nós vamos dar um jeito de tirar você daqui. Você não fica aqui. Nós vamos te colocar na rua. Eu disse, mas o que eu fiz de errado? Então, você não fez nada de errado. Só que você fez mais serviço no mês do que a repartição toda em 4 meses. Eu não duvido. Não pode, você tem que ficar mais tranquila. De vez em quando é bom você chegar atrasada. Traz umas coisas para você ler. É por aí, isso professor Valdo. Isso aconteceu com ela. O que ela fez? Adivinha? Caiu fora. Isso foi em Minas Gerais.
Oi, Marlene. Oi, Socorro. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Na página 44, o item interaciologia, você pode ampliar essa interação fogueira das vaidades? Sim. Eu vou fazer um relato histórico. Esse termo, fogueira das vaidades, ele surgiu em 1497, em Florença, quando uns fanáticos seguidores do padre Girolamo Savonarola reuniram e queimaram, fizeram uma fogueira de tudo que era objeto que eles consideravam pecaminosos. Jogaram no lixo obras de arte, espelhos, cosméticos, peças de teatro, vestuários, tudo. O que eles achavam que era pecado, eles jogavam naquela fogueira. Então, isso lá em 1497. Aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, foi lançado um romance com esse título pelo Tom Wolfe, em 87, e teve também um filme com a Melanie Griffith, na mesma época. O tema era a ganância, o racismo e a ambição. E hoje, no meio político, essa expressão é utilizada na condição do bode expiatório. Usa-se um bode expiatório para atingir objetivos políticos, aproveitando a natural inveja que a pessoa que se quer que caia em desgraça possa suscitar nos outros, nos seus pares ou nos seus eleitores. O palco do poder. A fascinação, o estrelato, o deslumbramento por ser o centro das atenções, por exercer uma posição superior à maioria, a pseudo-certeza de poder marionetar a plateia, o gosto pelo controle, pelo domínio, isso tudo vem provavelmente da paragenética da pessoa. E os bastidores da história. O que realmente acontece nos bastidores da história? Será que aquela pessoa que está no topo realmente é a mentora intelectual das decisões que podem afetar toda uma sociedade, toda uma coletividade? Será que não existe uma pessoa ali por trás que gosta mais ainda do poder, mas que não quer aparecer, que gosta também do anonimato? Então, nesse contexto, a gente, recentemente, em 2005, nós tivemos aí um político revelado, quem se lembra do caso Mensalão. O político era tido como carismático e exemplar, no entanto, ele se revelou um ardiloso manipulador. Alguém lembra quem é? José Dirceu. Ele se revelou... Tem um agora também do mesmo estilo, Demóstenes Torres. Esse aí já está até descarado. Então, voltando um pouquinho mais na história, Nicolau Maquiavel, também descrito por muitos autores como sendo um conselheiro de tiranos e um ardiloso manipulador. E ainda num outro contexto dos bastidores da história. Será que esses traços todos, essa ganância pelo poder, essa sede, não vem já desde quando vem? Da história da humanidade, do feudalismo, da monarquia? Aí eu penso que há uma interação, a gente não sabe quando começa isso. Tá. E na sindromologia, essa primeira síndrome, a síndrome da Juizite. A síndrome da Juizite, existe até a palavra está dicionarizada. Bom, irritação, nervosismo, rispidez, insegurança, arrogância, autoritarismo e prepotência são sintomas patológicos identificados em alguns magistrados. As consequências deste estado irritadiço, arrogante e prepotente, que no mundo jurídico passou a ser chamado de juizite, tem se revelado através do desrespeito às partes, pressão psicológica sobre as testemunhas, perseguição a servidores, maus tratos a advogados e inobservância às suas prerrogativas. Muitos deles recusando-se a simples registros em ata. Está lá na audiência, o advogado pede, ele fala que não e pronto. Então, isso aí tem, não vou dizer que são todos, tá, gente? Nada aqui que está sendo falado é para todo mundo. Então, tem uns que agem dessa forma, tem outros que não. Meu filho de 3 anos é uma criança muito inteligente e observadora. Durante meus estudos da conscienciologia, seja em vídeo ou livro, percebo o grande interesse dele nesse assunto. Para ele, a vivência sobre energias, EV, projeção, é uma realidade intrínseca. Todavia, esse ano, começou a estudar e está no pré-1.
Esses dias chegou em casa e me disse que não temos uma Bíblia. Como proceder nos momentos em que a realidade da sociedade é diferente da realidade que ele vive em casa? Acho muito complicado tentar explicar isso para ele, que é uma criança. Não, eu acho que você deve forçar a barra e ele vai ouvir você com calma. E explica para ele ficar mais de ouvido e não brigar com ninguém na escola por causa dos temas. Mas observar para aprender. Tem que explicar isso para ele. Isso é uma boa. A minha mãe já fazia isso comigo. Agora, isso aqui eu acho que é para você. Ao intermissidista lustro, vivendo no Brasil, as carreiras públicas típicas do Estado têm se mostrado ultimamente uma boa opção para se manter uma carga horária equilibrada e boa remuneração. O ponto mais crítico que vejo é a questão da cultura institucional, cleptocrático ou mais ético. Cleptocrático. De que modo a verbetógrafa enxerga a questão da opção por uma carreira pública dentro da inversão existencial? Eu vou pedir para algum inversor falar, eu não sou inversor. Eu já dei conta nisso há muito tempo. Eu nunca fui servidor público. Eu nunca fui servidor público. Pois é, a professora não é o ideal. Cada um faz o que bem entende, né? Às vezes vai ter a felicidade de achar um oásis no meio desse deserto. Agora para você. Sou servidor público em autarquia federal, estou muito satisfeito com o meu trabalho atualmente. Porém, trabalho no Rio de Janeiro e penso na possibilidade de mudar para Foz dentro de alguns anos. Uma possibilidade para mim seria a carreira de auditor fiscal da Receita Federal. Há algum auditor da Receita dentro da Cognópolis com que eu possa ter contato para pesquisar o holopensene da instituição da cidade antes de uma decisão mais séria? Tem algum auditor aí? Tem. Tem? Alane. Então... Aqui hoje não tem jeito de escapar, não. Então o negócio dá aí o seu telefone ou e-mail. O meu e-mail. Pode passar um e-mail para mim, Lane Galdino, tudo junto, número 10, @yahoo.com.br. Vou repetir. Vou repetir. Lane Galdino 10, @yahoo.com.br. Pode mandar um e-mail que eu te passo as orientações que você necessitar. Você dá uma entrevista aí para ele. Agora, para você. Na Fatologia, página 42, terceira linha. O que seria a sinecura? Meu pai é servidor público no cargo de fiscal de posturas da Prefeitura de Goiânia e Goiás. Bom, a sinecura eu também não conhecia esse termo. Foi um colega aqui da verbetografia que me indicou e eu resolvi aceitar a sugestão. Significa emprego rendoso e de pouco ou nenhum trabalho. Emprego cujas funções não se exercem. Cavação, arranjo. Vocês já ouviram falar daqueles casos em que alguns deputados têm 40, 50 assessores? Se eles trabalham de 2 a 3 dias, o que os assessores vão ficar fazendo lá o resto da semana? Então, eu acho que é nesse caso. Mas isso é que é a sinecura. Sindromologia, página 44, primeira linha. O que seria a sindajuizite? Eu acabei de falar, mas vamos lá, né? Falar de novo? Não explica tudo. A irritação, o nervosismo, a rispidez, a insegurança, a arrogância, o autoritarismo e prepotência são alguns sintomas patológicos identificados em alguns magistrados. Isso é aquilo que eles chamam lá de, como que fala, corredor, rádio pirata. Isso aí ninguém fala com eles, é óbvio, né, gente? A gente escuta os advogados falando nos corredores, rádio corredor. Então ninguém chega lá falando que o juiz tem juizite? Não. Rádio peão. As pessoas falam, a gente escuta, mas ninguém vai falar para eles. É a rádio chinelo. Como é que chama? Rádio o quê? Rádio tamanco, rádio peão, rádio corredor. Sob o verbete manipulaciologia, enquanto houver consciências manipuláveis, haverá consciências manipuladoras. Com acabar com esse impasse que impede a evolução consciencial das consciências metafísicas nessa fase atual da intrafisicalidade. O problema é o seguinte, é você proceder bem para dar exemplo e não manipular ninguém. É o que nós tentamos fazer aqui na Cognópolis. Marlene.
Aqui na página 42, na patologia, na penúltima e última linha, você coloca a postura funcional de ser, estar e agir. Você pode ampliar um pouquinho mais isso aqui? Tem o verbete da enciclopédia, ser, estar, mas no contexto, o servidor toma posse em um cargo público e tem como ônus a conservação e o aprimoramento daqueles bens onde ele trabalha. Assume um compromisso com a coletividade, com a sociedade em bem servi-la. Mas, às vezes, ele se esquece de que apenas está ali naquela função. Ele não é. Ele está exercendo naquele momento aquele cargo. E muitos pensam que esse cargo o acompanha, saindo dali da repartição, vai para casa com ele. Ele é aquele cargo 24 horas. Inclusive, fazendo uso, às vezes, de funcionários que não pertencem a ele, e sim pertencem à repartição pública, que, enquanto ele está naquele cargo, é subordinado a ele. Mas saiu dali, não tem nenhum vínculo com ele. O vínculo é com a repartição, com o órgão público. Então, infelizmente, a gente vê isso. Eu morava do lado de um colégio muito famoso, muito grande, e quantas vezes eu não via ali do lado de fora carros oficiais aguardando crianças. Por acaso crianças dirigem carros oficiais? Então, quer dizer, estava usando o motorista e o carro oficial para buscar a criança na escola. Essa questão de carro é usada, é muito usada. Até fora de horário de serviço, as pessoas usam realmente. Vamos para o aeroporto, manda fazer compra no supermercado. Tudo manda fazer com o motorista lá do tribunal, do órgão. Marlene. Oi. Então, aqui na página 44, lá embaixo, na mitologia, você poderia dar um exemplo do mito da finitude consciencial justificando ilicitudes? Não é um exemplo, é uma conduta que eu vejo, Solange, porque as pessoas chegam aqui que eu falo na intrafiscalidade, e pensam que tem que aproveitar até o último minuto, tem que dar um jeito de arrecadar o maior patrimônio possível para ela e para sua família. E quando alguém vai falar, poxa, e aí vai ter alguma coisa de interpretação, a pessoa fala, não, morreu, acabou. Tem que aproveitar a vida. A vida é uma só. O máximo que pode me acontecer é eu vou morrer de qualquer jeito. Então, acham que a vida vai acabar. Depois, quando dessomarem, vão entrar aí uma interpretação, numa melex, e vão ver que a vida não acabou nada, vai ser muito pior. Eu acho dos que se arranjou uma colega, né? Gente, eu queria dar aqui um recado para o Amin, professor Amin, e o professor Everton, que tem 8 verbetes novos lá para trabalhar. Tá certo? Já estão revisados, dos novos. Estou dando recado porque não tem nenhum deles aí, parece que nós estamos em cima dos dias, né? Está no finzinho, né? Então a gente já deu a transmissão da ideia. Pode falar. No verbete do dicionário, na argumentação, o senhor dá aqui 4 abordagens, mas antes dessas 4 abordagens, tentação, intimidação, sedução e provocação, vou fazer uma pergunta para o senhor. Por exemplo, o senhor percebe numa situação que foi manipulado, né? Vive uma situação, aí passa um tempo, percebe a manipulação que houve da outra pessoa. E, ao mesmo tempo, você vai ter que conviver com essa pessoa no grupo. Sim. Qual é a melhor saída? Isso é ótimo. Muito bom. Por quê? Ué, não, percebeu tudo bem, mas a evolução a maneira... precisa disso. Precisa de fazer, entende? O processo de reajustar tudo. Faz parte do serviço. É bom continuar com a pessoa para ver se ela melhora. Vamos fazer força. Agora, veja, essas 4 abordagens, isso aqui é clássico. Muita gente já estudou isso, sobre manipulação. Tentação, intimidação, sedução e provocação. As 4 são diferentes. São muito parecidas, mas são diferentes. É assim que se faz a manipulação. Você passou por quê? Sedução? É isso tudo.
Não sei quais das provocação, quatro. intimidação, tentação. São as 4 que se usam Mas dá uma mais. aprofundadinha em cada tema, por favor. Pois é, a tentação. Então a pessoa chega com um processo de dinheiro seríssimo para manipular você. Depois que ela te dá o dinheiro, ela exige. A intimidação. Ela descobriu que você fez aquele negócio, então ela fica começando a fazer chantagem com você. Olha, eu conto. Você tem que fazer isso, senão eu vou contar. Sedução. É a dona que chega e puxa a saia, assim e tal. Está entendendo? Provocação. É aquele que provoca você na frente de todo mundo, aí te coloca numa situação um pouco constrangedora e tal, para chatear. Espicaçou a situação. Tudo isso são técnicas de manipulação. Então a manipulação chega num ponto que a pessoa quer colocar uma canga na outra. Esse aqui é a canga, e tudo isso aqui é técnica da canga. Entende? Justamente a permanência da convivência. Agora, o que é engraçado é que isso tudo já foi estudado. Essas 4 é que foram eleitas como sendo as básicas, fundamentais, as mais importantes. O tipo de manipulação. São essas 4. Dormindo com o inimigo, certo? Valdo, Sim. você podia dar uma ampliada na conclusão? Você podia dar uma aprofundada? Assim, eu e você, embora na condição de assistentes interconscienciais, dispõe de potenciais evolutivos mais amplos e enriquecedores, ainda podemos estar agindo dia a dia de maneira errada, desviada e ilícita ante a paradireitologia, vítimas da autoenganologia. E nesse caso, somente nós mesmos, em certas circunstâncias, podemos ficar conscientes e plenamente a par de tal realidade a fim de evitá-la. Isso é uma conclusão lastimada. Então, Tem que se ter cuidado com isso. a condição Então, de se você usa qualquer daquelas abordagens, tentação, intimidação, sedução e provocação, para dominar os outros, você está errado. Agora, às vezes, nós podemos estar fazendo isso até sem saber. A vida humana é difícil. O contato, a gente tem que saber. Por isso que eu estou chamando a condição do interassistência, do assistente interconsciencial, ele praticar isso. Porque, olha, por mais boa vontade que você tem, às vezes a pessoa acha que você está com má intenção na hora que você está assistindo a alguém. Tem muito disso. Por isso que eles falam, não adianta você dizer que é honesto. Você tem que mostrar, às vezes até calado, com calma, que é honesto. Tem que haver fatos para mostrar essa situação. Então a manipulação é a mesma coisa, às vezes é difícil. A pessoa pode pensar que está assistindo e está fazendo... Não, pois é, e ela está manipulando. Agora os outros, às vezes, vão interpretar mal o modo dela. Eu já vi isso tudo, com muita gente. Pessoa bem intencionada, está agindo lá corretamente, tudo isso, e o povo não está entendendo, está achando que ela vai tirar algum partido, algum proveito. Ela está aplicando aquilo. Não é não. Tem que ir com calma. Agora, o povo que está acostumado à máfia não entende a assistência espontânea, às vezes até sacrificial da pessoa em favor de outro. Então a manipulação tem que ser estudada porque é um processo, às vezes, um pouco, vamos dizer assim, difícil, complexa, e a gente custa entender. Mas o que eu pergunto é se a pessoa, com toda a boa intenção de assistir... Ela deve seguir com a boa intenção e não ligar para a opinião pública. Mas ela pode estar manipulando... Não ligar para a opinião pública, mas na hora que precisar também. Ela deve bater na mesa e mostrar a realidade para todo mundo. Mas nesse caso ela pode estar manipulando inconscientemente? Pode, isso também pode, mas agora isso é mais raro, mas acontece. Agora a coisa séria mesmo é a má interpretação das pessoas a respeito de quem ajuda os outros. Tem gente que pensa diferente. Entende? Agora, a melhor coisa que tem é aquela pessoa que não precisa de ninguém nem de nada. Ela tem pé de meia. Então, ela pode ajudar os outros à vontade, ninguém pode falar nada, porque ela não tem interesse. Ela não precisa de mais nada. Ela tem pé de meia, está com a vida sentada. Então, aí não tem saída. Aí
Ela pode falar até com a voz mais alta, né? Mais forte. E o manipulador é estrategista, né? Manipulador sempre vai existir. E o manipulador sempre observa as outras pessoas que ele acha que elas estão manipulando. Se não estão, ele até inventa para ele ficar igual. Porque todo mundo que é marginal quer que todo mundo seja marginal. Porque aí todo mundo é meliante, é criminoso, ele fica no meio da turma. Entende? Gente, eu já tive na minha vida, devido a esse processo de assistência, eu perdi um monte de companheiros de destino. Que eles viam a situação e não aguentavam conviver comigo se o negócio poderia fazer algum cotejo, algum confronto. Aquilo ia ficar ruim para ele. Então, olha, caía fora. Não ia ficar bom, ia ser ruim, ele caía fora. Eu vi isso tudo. Então, o negócio de manipulação a gente tem que estudar, entende? Eu já estou mostrando aqui muitos detalhes dessa história. E mostra aqui, eu e você, ou eu ou você. Várias vezes eu falei nisso aqui no processo. Quer dizer, exatamente 5 vezes eu falei nisso. Eu e você, 6 vezes. Ou eu ou você. Para mostrar a realidade, que o negócio é nosso. Você tem que estudar a manipulação em você e a manipulação nos outros. Em favor de você e em favor dos outros. Não tem saída. Isso é a regra. Professor Valdo, Sim. Aqui é a Rosa. Tem que se ter bastante cuidado, atenção, em relação também às técnicas de venda, a programação neurolinguística, né? Ela usa muitas técnicas manipuladoras anticosmoéticas, principalmente a rede dos Estados Unidos. É igual a cientologia, foi feito para ganhar dinheiro. Isso não presta. Tem várias redes é igual Silva Mind no Brasil, foi feito para ganhar dinheiro. Isso risca do mapa, não perca tempo com isso. Eu quero te falar que sobre aquele assunto eu conversei com o Fred hoje, tá? Ah, sim. Ele vai olhar, ele deve falar com você. Tá bom, no final eu procuro o senhor. E eu gostaria de falar com a Marlene sobre a questão, eu sou aposentada como professora pública, a questão do professor, até depois quero perguntar isso ao professor, da questão do professor público, que ele, a palavra fica impregnada até pelo Holopensene. Mas olha, a servidora no Brasil, que é a professora, não é considerada servidora, é escrava. Está ligado ao administrativo. Escrava pública. Eu coloquei aqui, Rosa, na... Está ligado ao administrativo, administração, né? Ótimo, você falou, obrigado. Na página 43, Rosa, na quarta linha, de baixo para cima, na fatologia, eu coloquei o heroísmo dos professores estaduais e municipais, porque eles têm que ser verdadeiros heróis. Com esse Estatuto da Criança e do Adolescente, que ao invés de punir, protege o infrator, os professores e os diretores das escolas estaduais se tornaram reféns dos alunos. Em todo o Brasil está cheio de casos, é só abrir o jornal, e ainda por cima, o governador do Ceará, em setembro, quando houve um pleito lá de salários por parte dos professores, ele falou assim, quem quiser ganhar bem, professor que quiser ganhar bem, vai para a iniciativa privada. Aqui tem que dar aula por amor. Aí eles fizeram uma passeada lá, colocaram o outdoor na cidade toda. Cid Gomes, doe o seu salário, seja governador por amor. Mas ele não abriu mão do seu salário. Poderia repetir o tema Operação Satyagraha? De acordo com o significado da palavra, qual a relação com a operação? Página 43, quinta linha, fatologia. Você tem que ler tudo aí de novo. É o jeito. A Satyagraha foi um termo utilizado pelo pacifista Mahatma Gandhi durante sua campanha pela independência da Índia e significa firmeza da verdade e não violência. Mas aqui no Brasil, ela foi utilizada, a Polícia Federal resolveu nominar esse mega esquema que está envolvendo o ex-banqueiro Daniel Dantas, o ex-prefeito de São Paulo e o ex-empresário Nagy Narras,
nesse mega esquema que também resultou no mensalão. Agora, por que colocaram, eu não sei. Aí tem que ver com quem criou o nome. Na página 43, para fatologia, segunda e terceira linhas. O amparo de função negligenciado na fila de espera. Gostaria que explicasse novamente por conta do porquê da negligência do amparo de função. Por causa da falta de condição dele fazer um acoplamento, se a sua holosfera, se a sua psicosfera não dá oportunidade para isso. O amparador não consegue acoplar se a pessoa estiver ali cheia de bloqueios e estiver pensando mal e estiver mal-humorado, principalmente se estiver trabalhando de mau humor e irritado. O amparador não consegue chegar. Ele fica na fila de espera até esperar um momento. Se aparecer alguém ou um momento que ocorrer uma oportunidade, com toda certeza ele vai auxiliar. Está me parecendo que o seu verbete está carregado de 100 do Pensene. Essa leitura tem lógica? Ou eu me melindrei também? Me colocou aqui na condição de cobaia. Pode ser, mas provavelmente as duas hipóteses, pode ser. Vamos pensar, vamos refletir. Reflita você aí que eu reflito daqui. Alguém vai falar de servidor público do Brasil santificando os servidores do Brasil? Eu nunca vi isso em parte nenhuma, desde que eu sou vivo no Brasil. Sabe, há 80 anos eu não escutei isso em parte nenhuma. Há sempre reclamações. Agora, o nome é burocracia. Tentar desburocratizar. Os caras deram em cima deles, mandaram embora os caras da burocracia. Fizeram até um ministro numa certa ocasião, eu lembro disso. Pois é. Falaram aí de professoras. Teve uma época que as professoras em São Paulo lá estavam reclamando, acho que fizeram até greve. Aí a declaração do Dr. Paulo Salim Maluf: as professoras são mal casadas. Entendeu? São mal o quê? Mal casadas. Mal casadas? Mal casadas. Gente, é por isso que precisa de amor. Precisa de amor. Juntando com o Cid lá. O Cid Gomes. Viu? Tem que dar aula por amor. A origem é a mesma. Valdo, eu só queria aproveitar. Ontem na Globo News eles estavam fazendo uma análise da questão do serviço público no Brasil. E segundo a média mundial, a proporção de funcionários públicos até que está dentro da média, não estaria acima. O grande problema que eles estão avaliando no Brasil é a má qualidade do funcionalismo público. Então, se fosse pelo número, até proporcionalmente à população estaria mais ou menos adequado. Só que o nível é muito ruim, é muito baixo. Então, que precisaria de um alto nível de qualificação dos funcionários públicos, tirando, obviamente, a questão da corrupção, né? Mas deveria ter essa qualificação. Se você acabar com a corrupção, quantos... vão ficar uns 5. Não fica um, né? Eu vou chamou a polícia, olha, a polícia se pegar ladrão, pega ladrão, não fica um, né? Quantos ficam? Eu queria fazer um contraponto com o que o Loche abordou, que ele apenas transpôs uma reportagem que ele viu. Eu também, a maioria aqui do que eu coloquei foi em cima da mídia, em cima do que existe, de fatos mesmo. Mas o que acontece? Um fato também é que os concursos públicos são extremamente concorridos e o nível é altíssimo. No Judiciário Federal, por exemplo, dá cerca de 1.000 candidatos por vaga. Então, quer dizer, são pessoas, se você chegar lá, só um minuto, se chegar lá e pegar o currículo, pelo menos eu vou falar de onde eu trabalho, Poder Judiciário Federal. A maioria, para não dizer 100%, mesmo os agentes de segurança, tem curso superior. Então, eu não sei o que está faltando, porque qualificação, intelectualidade tem. Aí entra naquela coisa que eu cheguei a falar com o João Paulo no início. Chega ali, tem aquele estatuto, tem aquela portaria, tem aquela ordem, você tem que ficar assim. Aí a pessoa fica assim, fica quadrada mesmo, fica formatada. Só tem duas questões aí. É claro que há setores que você vai ter um alto nível de qualificação, tá? Dependendo do cargo e do setor especificamente. Isso a gente não tem como tirar. Mas isso fazendo a avaliação no geral, ou na totalidade do funcionalismo público. Outro ponto é que às vezes ele tem uma alta qualificação, mas não serve para aquela função que ele está exercendo. Então isso também é ilusório. Porque ele pode ter nível superior, mas não para a função, ou tem a capacitação da função que ele está fazendo. A função como fantasma. Eu até ia comentar isso, de colocar aqui, não sei se você colocou, pelo menos eu não vi aqui no início, do funcionário fantasma, né? Quando você fala do paletó na cadeira,
O paletó na cadeira é uma coisa típica, né? Mas uma expressão também que se utiliza muito Senado. é o funcionário fantasma, né? Que acaba aí acontecendo tem que ver com a deusa Minerva e com a deusa com a Rosa e a Dulce. Eu aceito tudo, desde que passe por elas, pelo professor Valdo. Mas funcionário fantasma é algo que eu sou uma mera coadjuvante. Se quiser atualizar dentro da Conselhologia, seria funcionário concierge. Você é funcionária pública. Sim, do Judiciário Federal. É bom você falar que você é funcionária, servidora pública. Eu falei desde o início, professor. Isso é muito sério. Eu falei desde o início, professor. É autoridade moral. Claro. Foi a primeira coisa que eu falei aqui, professor. Quando a pessoa escreveu falando que ele faz um bom trabalho, o médico, eu falei, eu também sou. Nós temos uma advogada especializada nessas coisas aqui hoje de olho, está de ouvido aí na história. Tem aqui atrás também, ó, defensora pública. Marlene, aqui no ar, só contribuindo, eu também fui funcionária pública da área da saúde, né, Secretaria Municipal de Saúde. E o que a gente observava nessa questão dos concursos, que realmente passa as pessoas com grande qualificação, mas o que acontecia que a gente percebia lá? As pessoas passavam pelo estágio probatório e, antes disso, para assumir o cargo, por uma avaliação psicológica, né, um psicotécnico. O que acontecia? Principalmente em cargos na segurança, na guarda municipal, pessoas com muitos problemas na área psíquica, e então se tentava evitar que essas pessoas entrassem. O que acontecia? Elas entravam com recursos na justiça e derrubavam a avaliação psicológica e entravam. E dava problema depois sério. Pessoas que portavam armas e coisas assim. E o estágio probatório, o que eu percebia também lá? Chefes, né, os chefes das pessoas que assumiam, tinham, vamos dizer assim, medo ou receio de avaliar essas pessoas negativamente, quando era o caso, que as pessoas não tinham condições, nesses 3 anos de estágio probatório, porque elas diziam o seguinte, eu não sei se lá adiante, mudando o prefeito, mudando o partido, né, de quem está no poder, se essa pessoa não vai ser meu chefe amanhã. E isso a gente via acontecer muito. Então, é muito complicada essa questão do funcionalismo público, de realmente avaliar e realmente manter no cargo as pessoas que têm perfil ou são profissionais competentes. Então, a gente via pessoas passarem nesse estágio probatório de 3 anos sem as mínimas condições. E em 11 anos de funcionalismo público, eu só vi uma pessoa ser demitida, né, ser exonerada por roubo explícito. E assim mesmo o processo rolou anos. Ela foi assim, pega em flagrante, roubando, e assim mesmo ela não conseguiu ser exonerada rapidamente. Então, o nosso sistema, a lei, o processo todo, ele não ajuda em nada, né, Marlene, que a gente qualifique o funcionalismo público aí. Sim. E que ele seja até, vamos dizer assim, cosmoético e realmente cumpra a sua função, né, com competência, com qualidade. Eu falo do termo corporativismo na fatologia e falo também na culturologia, a cultura do acobertamento anticosmoético. Esse termo corporativismo adquiriu uma conotação extremamente pejorativa e negativa ao ser identificado como um tipo de forma associativa que tem por objetivo assegurar privilégios e proteção para seus membros. Agora, recentemente, a gente teve um problema aí, né, que foi amplamente divulgado na mídia também, que foi o caso do CNJ investigar os pagamentos indevidos a servidores e juízes, que houve aquele quiprocó todo com a Eliana Calmon. Então, isso existe sim, e você ainda teve sorte, você presenciou uma demissão. Eu nunca. Marlene. Marlene, parabéns pelo verbete, viu? Muito bom. Marlene. Oi? Aqui no boa tarde, parabéns pelo verbete, está muito bom. Marlene, eu gostaria de perguntar, na fatologia, ali na segunda linha, terceira linha, de baixo para cima, a interassistencialidade terapêutica, e aí a outra é a força exemplificativa das ações dignas e atitudes moralmente irrepreensíveis do servidor prestimoso. Então, como você é servidora pública, a gente conhece, já está aqui há bastante tempo em Foz do Iguaçu, né? Acho que é 2 anos só. 2 anos. Pois então, eu te pediria assim, exemplos pessoais. Exemplos, né? Exemplos pessoais da interassistencialidade terapêutica no teu trabalho. Sim. E também essa questão de como o teu exemplo ele repercute no teu trabalho, por favor.
Bom, eu não sei se o meu exemplo repercute no meu trabalho, mas eu primeiro vou falar sobre a interassistencialidade terapêutica, porque é óbvio que existem médicos, enfermeiros, assistentes sociais, todos esses cargos são naturalmente assistenciais, e eu coloco também hoje a questão do professor, que para mim, principalmente do professor de primeiro grau, é o que está mais fazendo assistência, porque ele tem que ser tudo ali na sala de aula. Mas independente dessas profissões que são naturalmente assistenciais, eu penso que em qualquer local, a pessoa, se quiser, ela pode fazer uma interassistência. Por que inter? Porque é sempre de mão dupla. Por exemplo, está lá na repartição aquele monte de gente na fila, super estressado, qualquer coisa é motivo para brigar. Hoje é proibido fumar nas repartições, mas teve uma época, até 5 anos atrás, não era. Isso era uma confusão. Chegava um, começava a fumar, e era aquela confusão, porque um não queria, o outro não deixava, o outro não podia, e daí a pouco estava lá as pessoas quase se engalfinhando, e aí a gente tinha que chegar, conversa com um, faz uma tacom aqui, uma tacom ali, passa isso na frente, e dá um jeito e tem que resolver, porque não adianta ficar estressada e mandar todo mundo sair, porque não tem que solucionar. Então, o que acontece? Se você tem a predisposição para querer ajudar, seja lá qual for a atitude, você vai receber de volta através de um aporte energético. O amparador vai te ajudar, alguém vai gostar da sua postura, vai querer fazer. A pessoa que foi ajudada também vai te agradecer, você vai para casa bem. Então, isso aí pode ser feito. Você disse do exemplarismo. Meu trabalho, eu não sei se os colegas me veem como exemplo. Eu falo que depois que eu me mudei para cá, eu tive muita sorte. Eu fui agradavelmente surpreendida, porque meus colegas daqui, eu acho até que é uma coisa que a gente tem que falar, porque a gente que veio de fora, a gente não. Pessoal, vem de fora, às vezes, gosta de observar que a gente veio de uma capital e tinha uma estrutura melhor e não sei o quê. Mas o serviço público aqui de Foz do Iguaçu, pelo menos eu conversei com várias pessoas, todo mundo acha muito bom. Os colegas no Brasil. Os colegas são muito éticos. A juíza com... Agora, dizem que isso é porque aqui tem muito processo federal e de fronteira, o processo de estrangeiro. Isso mexe no ambiente. Mas em qualquer lugar. O que falta aqui em Foz é prestação de serviço manual. De baixo, né? Tipo construção civil. Mas de servidor, não. Eu tive na prefeitura para ver um negócio de IPTU, tinha mais de 200 pessoas lá. Os servidores estavam impecáveis, pacientes, calmos, o ar-condicionado pifou, e eles lá, fora do horário, atendeu todo mundo. Eu fiquei ali e fiquei assim, muito surpresa e muito grata por estar num local onde tem responsabilidade, onde tem seriedade. Os meus colegas de trabalho também são muito sérios. A juíza, uma das juízas, ela trabalhou no Carnaval, trabalhou na Semana Santa. Todos os sábados e domingos o carro dela está lá. A gente fica com vergonha, porque ela trabalha muito mais do que todo mundo. Então é um exemplo, assim, sabe, que eu não esperava, nunca tinha visto. Então, estou muito surpresa. Não sei se o meu trabalho é exemplar. Eu não gosto de falar da Conscienciologia nos locais. As pessoas sabem que eu sou daqui, sabem por que eu vim para cá, mas não se afinizam e respeitam, e eu também respeito elas. E eu faço o trabalho da melhor forma, de acordo com o que é exigido ali dentro. Marlene, obrigada. Você sendo funcionária pública, antes de você ser funcionária, quando você tinha uma ideia do que era. Quando você passou a ser, eu acho que em Belo Horizonte, né, onde você morava, o que mudou? O que você viu? Quais foram as surpresas, às vezes decepções ou surpresas agradáveis? O que mudou para você na sua visão de funcionário público antes e depois dentro do sistema? Olha, João Paulo, eu advoguei pouquíssimo tempo, assim que eu saí da faculdade, acho que foi menos de 2 anos, eu fiz concurso e comecei a trabalhar. Uma coisa que eu me irritava, me estressava, era a questão de aumentos salariais. Era uma coisa absurda, porque só se falava nisso. E eu pensava, gente, mas a gente já ganha razoavelmente bem, não precisa ficar... E as pessoas que estavam ali há muito tempo queriam, porque queria pleitear salários. Inclusive, eu coloquei aqui, acho que em algum lugar aqui eu coloquei, porque isso era a coisa que mais me chamava a atenção. E eu trabalhava num local, não é no mesmo órgão que eu trabalho hoje, onde o trabalho era menos trabalho. Por quê? Porque era no Tribunal Eleitoral.
E lá, o Tribunal Eleitoral tem muito trabalho nos anos eleitorais, quando se tem a eleição. No ano fora da eleição, tem pouco trabalho. E aí as pessoas aproveitavam para estudar, para fazer outra coisa, durante algum tempo. Não vou dizer que era o dia todo. E eu ficava bastante preocupada com aquilo que eu pensava, mas eu tenho que dar a minha contraprestação, não posso ficar aqui lendo e recebendo valor X. E as pessoas que estavam lá há muito tempo pensavam, não, a gente ganha pouco, a gente tem que pleitear isso, pleitear aquilo. Tanto é que eu fiquei pouquíssimo tempo lá. Eu fiquei 1 ano e meio e fiz outro concurso. Porque isso me incomodava bastante. Mesmo se não tivesse nada para fazer, as pessoas achavam que estavam trabalhando muito e ganhando pouco. Eu coloquei aqui a mania de pleitear direitos, especialmente aumentos salariais, por parte de servidores altamente remunerados. Eu fiquei pouco tempo lá, porque me aborrecia aquilo. A sua visão do funcionário, do servidor público, mudou muito depois que você entrou, ou você já esperava mais ou menos o que você conheceu depois que você entrou no serviço público? São Paulo tem de tudo. Eu tenho colegas espetaculares, intelectualizados, muito assistenciais, fazem qualquer coisa pelo trabalho, abrem mão de feriado. E tem aqueles que tiram licença para fazer plástica, entendeu? Tiram licença porque está com dor na unha, o cabelo caiu. Então, a gente já sabia dessas coisas. Entendeu? Aí você é que vai fazer o que você acha que... Eu fazia a minha parte. Eu, quando fiz uma cirurgia, fiz nas minhas férias. Fiz cirurgia de miopia. Eu nem quis pegar licença, porque eu achava que não era tão necessário. Eu tinha um grau muito alto de miopia, queria fazer, mas não queria tirar licença para aquilo. Então, quando eu estou gripada, eu vou trabalhar. Eu nunca tirei licença por causa de gripe, por causa de resfriado, e nem por causa de nenhuma cirurgia. E outra coisa também, você veio falar aqui sem o xador. Você já viu a blusa dela hoje? E não vem com o xador, não vem com nada. Deixei o quê, Lô? Islamismo. O islamismo. Outra coisa, está frio igual aquele dia. Aqui dentro, por exemplo, está 20,4. Tá bom, o professor pegou no meu pé. Ocidentalizou. Tá bom, professor. Ela está ocidental. Não, mas a blusa dela chama atenção. Você já viu a blusa? Ué, tem que... Aqui está no local de poder, né, professor? O que é isso aqui, afinal de contas? E público também. No local do poder e público. O tertuliário é aberto. Marlene, página 44. O senhor estava falando a respeito do... Eu cheguei atrasado, não sei se foi falado isso. Sim. Mas a gente hoje também tem a felicidade de ver que tem uma safra de promotores públicos jovens que são obstinados. Aquele juiz de Mato Grosso que está sendo perseguido, que anda com segurança, praticamente abriu mão da vida dele. Então a gente tem ainda alguns exemplos de servidores públicos, né, professor? Não sei se o senhor concorda, que se dedicam, como ela falou aí, entendeu? De modo geral, é bem complicado. Mas a esperança é a última que dessoma. A gente teve até um exemplo lá na nossa cidade, que nós fomos na Receita Federal para retirar o certificado digital. Que agora as empresas, para emitir nota fiscal digital, precisam de um certificado digital. E tem toda aquela burocracia. Quando nós chegamos lá, o auditor estava de cara amarrada, todo fechado, procurando pelo em ovo, arrumando um monte de coisa para a gente voltar, não era na mesma cidade. E a gente observou uma chefe lá, que era totalmente assistencial, professor. Todo mundo que sentava com ela, a energia dela era boa. Eu e minha esposa começamos a perceber. Aí a hora que o negócio enroscou ali, que a gente começou a trabalhar a energia, porque ele estava criando problema, ela levantou, veio, resolveu, acertou tudo para nós, e a gente foi embora. Então o meu sogro, ele tem uma frase muito interessante com essa questão do funcionário público. Ele diz assim: aqueles que trabalham errado dificultam para facilitar. Então tem aqueles que dificultam porque querem que a coisa role de um outro jeito. Ali o processo dela foi o contrário. Ela estava aberta e facilitando para todo mundo. Então não era um caso isolado ali. Parecia que a personalidade dela era assistencial, entendeu? Você percebia pela energia dela, uma pessoa doce, era chefe do posto da Receita. Então ainda tem gente ainda que tem uma índole boa dentro do processo. Tem bastante gente ainda, eu acho, né? Não sei se o senhor concorda com isso. Eu admito a humanidade e entende? E faço assistência. Eu acho que o negócio é que todo mundo vai evoluir. A gente tem que ter paciência, né, por enquanto. Que parece que essa safra nova, principalmente tem muitos juízes e promotores públicos novos, que não sei se são intermissivistas, não sei, agora, mas tem
A média é que não é boa. Aí eu concordo. É a média. Concordo. Essa é a média. Concordo. Sim. Vocês não viram agora o Supremo Tribunal Federal, o povo brigando uns com os outros, o juiz é o top da história? Que vergonha aquilo tudo. É o desembargador agora envolvido em todo o escândalo aí, né? E outra coisa, eles mesmos ficam combatendo aquelas pessoas que querem arrumar. Tem uma aí que está querendo ajudar, a tal Calmon, e todo mundo contra ela. Brasil é fogo. Não é fácil, como o senhor fala. O processo de corrupção não está fácil. Aquilo que eu estava falando aqui no início foi antes de você chegar. Que a Aquino aí, que é uma jornalista, falou. O mal do Brasil são 3 coisas, né? Sérias, né? É o mensalão, o cachoeirão e o senadão. E outro dia eu vi na TV aqui. Tem português brasileiro, né? Que Foz do Iguaçu eles estavam comemorando 15 dias sem homicídio. Vê se pode uma coisa dessa. 15 dias. Na televisão o delegado está dizendo, nós estamos já com 15 dias sem homicídio. Quer dizer, parece uma coisa, como eu falo, a baratrosfera aqui não morreu ninguém em 15 dias. Complicado, né? Eu acho positivo. Marlene, página 44, binomiologia, do primeiro binômio, desse temor cosmoético, ousadia evolutiva. O que você quis enfatizar esse binômio dentro desse contexto aqui? Aqui foi em homenagem... Veja lá na condutologia, na página 46, o item 5 eu coloco destemor profissional. O juiz com a cabeça a prêmio por milhões ao combater firme e corajosamente o crime organizado em região fronteiriça. Esse juiz, eu acho que não há problema, porque todo mundo sabe, ele se chama Odilon de Oliveira, e ele é uma pessoa que desde 2003 não tira férias, ele vive com 7 policiais federais dentro da sua casa, porque ele está condenado pelo tráfico, existem pessoas que pagam mais de 1 milhão pela sua cabeça. Ele não abre mão de forma alguma, ele acha que o trabalho dele é uma missão, e ele acha que se morrer por causa disso, não tem problema, que ele terá feito o melhor que ele pôde. Então ele já morou dentro do fórum 3 meses, porque achava mais seguro. Então, nesse sentido, eu acho que é uma ousadia evolutiva. Ele não tem as ideias nossas que a gente fala de cosmoética e de multidimensionalidade, mas a morte para ele é pequena, levando-se em conta o trabalho que ele acha que ele faz. E ele abre mão de qualquer coisa, de família, de férias, de qualquer coisa. E ele fala que o trabalho dele vem em primeiro lugar e não se incomoda com 7 policiais no café da manhã. Agora, o normal no Brasil, é essa expressão do dicionário aqui. Fala o seguinte, são as locuções portuguesas do Brasil. É a história de sempre. É a história de sempre. O que quer dizer isso? Diante de uma notícia, exclama-se para ressaltar a mesmice das soluções e, de certa forma, de certo modo, o inconformismo diante da falta de inovações. É a história de sempre. Isso não vai mudar tão cedo. Do mais o mesmo. Marlene? Sim. Em cima. Hoje é dia 25 de abril, é a comemoração da Revolução dos Cravos lá em Portugal. Dizem que foi uma revolução sem violência, né? Colocaram cravos nas espingardas dos soldados e, quer dizer, começaram uma nova forma lá societária, etc. A pergunta vai nesse sentido assim, quem sabe, né, os funcionários que lidam com a Justiça Federal pudessem começar a colocar um padrão, a dar um exemplo para os demais funcionários, quer dizer, com um nível maior de esclarecimento que vocês têm, quer dizer, talvez propor um manual, alguma coisa que pudesse chamar a atenção dos demais funcionários públicos, né, anticosmoéticos aí, e com isso parar com essa tendência de manifestações, de grevistas com violência, com embate, buscar uma maneira mais esclarecedora de lidar com todas essas... O que você acha? Renzo, seria o sonho de uma noite de verão. Mas eu acho muito difícil. Eu já falei aqui mais cedo, acho que você não estava aqui ainda. Eu abordei a questão do curso intermissivo, que vinha muito em site. Só para uma expressão portuguesa para responder para vocês. Disse de alguma coisa que causa espanto e admiração. Algo
espetáculo, extraordinário. Que é isso aí? Ou seja, é de vaca bater palma com chifres. Essa foi muito boa. Essa é a expressão portuguesa nossa. Vaca bater palma. Está aqui no dicionário. Já está quase respondido, seria o máximo. É de vaca bater palma com chifres. Foi espantosa essa aí. Mas, Renzo, eu falava então que mais cedo... Em cima do lance? É sensacional esse ditado aí. Eu falava que eu vejo muito pouca chance de que as coisas vão mudar assim a curto ou médio prazo. Eu falei que eu tive muito insight sobre curso intermissivo. Eu coloquei na parafatologia, na laboratoriologia, na neossinapsologia, na culturologia e na frase enfática. Foi assim os insights que eu tive, de que para mudar mesmo, essas ideias vão ter que vir do extrafísico. A reeducação vai ter que vir de um curso intermissivo, ainda que seja uma coisa bem básica, porque senão, do jeito que está, eu não vejo. Ainda que meus colegas sejam espetaculares, assistenciais, e são trabalhadores, e são éticos, mas eu vejo uma mudança assim, em nível nacional, eu não tenho muita esperança a curto e médio prazo, não. Agora, tem uma locução que é a cara do Arlindário. Posso falar, né? Pode. Essa eu acho que é. Entende? Eu acho muito sério. É o seguinte: faz coisas ousadas, mas sabe até onde ir. Então a expressão é a seguinte: é doido, mas tem juízo. Essa é perfeita. Gente, esse dicionário de expressões, eu acho que muita gente aqui devia de ler. Olha. Ele é o Rocha e o Rocha, são os dois Rochas. Dicionário de expressões e locuções, vale a pena ver. Ele é fora de série. É um dos melhores que tem no Brasil. Ele tem quase 700 páginas. Agora é o Rocha e o Rocha, é Carlos Alberto Macedo Rocha e Carlos Eduardo Pena Rocha. Dicionário de locuções e expressões da língua portuguesa. É uma perfeição, é da Lexicon. Tem coisa aqui que falta, mas a maioria que falta no dicionário é porque é erudito, não é o popular. Popular, a maioria tem. Outra coisa, qualquer um aqui que for ler, vai ver expressão popular que você não conhece. É muita coisa, o Brasil é grande. Isso aqui tem do Brasil inteiro. Quem é que conhecia essa do chifre da vaca que bate palma? Vocês verem, isso aí é popular, eu já conhecia, eu sabia dessa história. Agora, tem muito disso. Pois é. É doido, mas tem juízo. Aí, olha lá. A panca. Marlene Porzek, queria cumprimentá-la, principalmente pela definição do servidor público que concorre com o Eli Lopes Meirelles, o mestre do direito administrativo. Mas eu queria, queria perguntar algo na polinomiologia. Quando você fala ali nas... Eu não estou te ouvindo. Na polinomiologia, quando fala nas vantagens eventuais, etc., adicional de insalubridade noturno, gratificação de substituição e abono de permanência. Eu queria saber se nessas vantagens eventuais estão incluídas as famosas diárias. Não sei se ainda se pratica muito o uso desse meio de aumento de salário. Eu vou falar o que eu anotei aqui. Vantagens, depois eu respondo para você o que eu acho, porque isso aí depende de cada órgão. Tá? A questão das diárias ainda é muito usual no Senado, no Congresso Nacional. O que eu acho um equívoco, porque se as pessoas se candidataram a um cargo e sabem que aquele cargo vai ser exercido naquela cidade, ou seja, Brasília, eles têm que se mudar para lá para sempre, até aquele cargo, até que eles ou saiam, ou sejam exonerados, ou que terminem aquele cargo. Eles não têm que ficar batendo perna na cidade deles de 15 em 15 dias e usando o dinheiro para passagem aérea e para diária, que é altíssimo.
Mas, então, nesse caso, eu penso que existe. Quanto ao judiciário, eu não sei te dizer, porque o juiz, quando faz concurso, ele faz concurso para aquela cidade e ele tem que morar lá. Então, quando ele vai visitar os seus parentes ou vai viajar de férias, ele vai por sua conta e risco, ele não vai com diárias. Claro, essa semana teve aqui no Paraná uma questão de júri, tribunal de júri, acho que teve uma série de julgamentos que estavam parados aí há mais de 20 anos. Houve uma demanda de vários juízes do Estado. É claro, esses vão se deslocar das suas cidades, vão para Curitiba ou para outro local, e aí eles vão receber, sim, as diárias e as passagens, que é super justo. Agora, se está dentro das vantagens eventuais, sim, passagem aérea e diária estava aqui, mas não são todos os cargos. Conforme eu te falei, ainda é uma coisa muito corriqueira para os deputados e senadores. Bom, você quer que fale sobre adicional de insalubridade? Não, é só essa questão da diária, porque eu convivi uma época que era muito usada essa maneira de aumentar já que não é possível aumentar o salário de outra maneira, os vencimentos, então se dava diárias. E houve um caso até que eu conheci que uma pessoa recebeu 32 diárias no mês. Uhum. Aí apenas a chefia mandou eliminar uma para entrar dentro da lei, mas não houve nenhuma repreensão. No mês de fevereiro. 32 diárias no mês de fevereiro, e um ano não era bissexto. No mês de 31 mesmo. Eucárdio, ainda existe. Você ganhou 4 a mais. Mas é que hoje também a gente vive na era da tecnologia, né? Tem formas de aumentar o salário dentro dessa tecnologia. Não sei se você viu, há cerca de 3, 4 meses, houve um escândalo em São Paulo porque colocaram auxílio tablet. R$ 2.500 para cada juiz de auxílio tablet. Aí é o tablet. Então, quer dizer, é o iPad. Aí, a sorte é que tem muitos juízes que não aceitam. Eles falam, eu já tenho o meu, muito obrigado. Mas tem muitos que aceitam. Sim, sempre aparecem coisas novas para... Aparecem coisas novas. Não são mais só diárias e passagens. Tem sempre uma coisinha nova para ser utilizado. Professor, o que mais assustou nesses últimos tempos, pegando o gancho dele, foi o cartão. O que mais nos impressionou também nesses últimos tempos foi o tal do cartão cooperativo que surgiu lá no Lula. Né? Aquilo ali era uma aberração. Né? É um cartão de crédito sem limite para a mulher gastar, para todo mundo gastar, um negócio a fundo perdido. O que mais me impressionou nesses últimos tempos é esse cachoeirão. Ele dominou o Brasil inteiro. O homem estava substituindo o Roberto Marinho, que ele que era o presidente da República. Até o momento, esse cachoeira. Olha, está mandando em todo mundo, tudo quanto é estado. Grampo telefônico, tudo. Senador, deputado, colocava o povo empregado, tirava a pessoa. Até grampo telefônico, professor. A gente pegava a conversa de quem ele quisesse. Esse cachoeira está substituindo o Roberto Marinho. O Roberto Marinho pela informação e o Cachoeira pelo jogo do bicho. Quer dizer, olha os bichos, olha o poder do bicho. Por isso que eu falo, você precisa ter cuidado com bichos, tá? Os pets, animais domésticos. E esses dias, professor, eu vi na internet também uma comparação da revista Veja, se eu não me engano, do ano que foi a eleição do Lula. Lá atrás já tinha uma manchete dele, o envolvimento com o cara do PT. Não é coisa nova, não. Isso aí já tem 10 anos atrás. São só 16 anos. Então, tem um cara negócio não é de hoje, não. Falou. Faz 16 anos que ele está funcionando assim. Quer dizer, por isso que eu falo, ele é o Roberto Marinho, que eles falavam que o maior presidente do Brasil era o Roberto Marinho quando ele existia, porque saía governo, entrava governo e ele ia continuar mandando. Cada Globo, Rede Globo, etc. Tal. O Roberto Marinho morreu, apareceu esse Cachoeira. Atualmente é o Cachoeira que é o presidente do Brasil. Manda em todo mundo. É o mandão. É o chamado manda-chuva. É impressionante. 16 anos que eles acham que o homem é assim. 16 anos, vocês sabem, é antes do Lula. Quer dizer, ele começou na época do Fernando Henrique. Oi. Tô ligando. Na patologia, na página 42, na 4ª linha, tem a cupincharia. Você pode falar um pouquinho? A cupincharia é a comparsaria, é o grupo de cupinchas, é o somatório de malfeitores potencializando os megatrafários. Se você quiser um exemplo, você coloca aí no Google,
Marcos Valério ou Carlinhos Cachoeira. Vai ser igual um dicionário analógico. Vai vir um monte de nome junto. Dicionário analógico, é a cupincharia. E também na patologia, na última linha da página 42, a exposição de símbolos religiosos que a gente nas públicas. Você podia falar mais um pouquinho? Sim, a gente tem até no Supremo, né? Qualquer lugar tem o crucifixo estampado para quem quiser apreciar. A laicização é um conceito que denota a ausência de envolvimento religioso do Estado, assim como a ausência de envolvimento da Igreja junto ao Estado. Há uma discussão quanto à constitucionalidade de objetos religiosos em prédios públicos, como o crucifixo. A Constituição Federal de 88 trouxe o seguinte preâmbulo, vou ler para vocês. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o pluralismo e sem preconceitos, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aí vem o artigo 19, no seu inciso 1, e fala: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. É vedado, quer dizer, é proibido. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei. Então, quer dizer, no preâmbulo fala uma coisa, no caput do artigo fala outra coisa. Aí, como as pessoas não se incomodam muito, o brasileiro não liga muito, se você quiser um bom exemplo, abra sua carteira e tira qualquer nota que vai estar escrito: Deus seja louvado. Aí eu fiz uma pesquisa na internet, por que ninguém, né? Ninguém quer que mude? Como é que é? Tem a Constituição, vai fazer 25 anos em outubro. O que eu cheguei, a conclusão que eu cheguei foi o seguinte: já houve até alguma motivação para mudar, mas como existem muitos feriados religiosos, se fosse laico 100%, ia ter que tirar todos os feriados religiosos e o povo não quer. Aí fica a pseudo-laicização no nosso país. Pseudo-estado laico. Oi? Eu não reparei aqui, não sei se você não colocou, pode ser que tenha passado, eu não vi. Você não colocou aqui o termo funcionário fantasma, colocou não? O Loche já sugeriu, não coloquei. Sugeriu, tá. É que já está tão grande, mas eu falei com ele que a Rosa é que manda. E tem um outro termo, pelo menos lá em São Paulo, que se usa muito, não sei se é aqui em Minas, o professor lembra, chamado os aspones. Aspone. Mas aí é muito. Não, eu não acho. Não, eu mas acho você põe vulgar. porcaria. Esse eu acho vulgar. Não, mas você pode colocar como de porcaria. Não. Esse eu não. Nem a Rosa querendo. Eu não quero. Eu não assino. Escreva o seu. Esse não. Marlene. Tem a outra expressão também, que é muito negativa, que é usada, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa está aí na... Essa você fala. Essa foi indicação de um colega também, da equipe de verbetografia. Mandou você colocar. Está aqui na coloquiologia. Como eu tenho juízo, eu obedeci. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso são resquícios, né, do regime ditatorial. Agora, outro nome que eles gostam de falar também são as tetas da República. As tetas do governo. Mamar nas tetas. Não, o melhor é a teta da República, que é aquela dona que aparece como a República, tem até na nota. Então, mas são as tetas dela. Marlene. Sim. Mamando nas tetas da República, é assim que eles falam, é igual a criança. Marlene, aqui no ar. Pois não. Queria só pontuar essa questão, por exemplo, aqui ó, de salário de servidor público, dá um depoimento meu. Eu sempre avaliei também, sempre critiquei, achando que o servidor ganha demais e tal, mas a minha comparação sempre foi em relação ao salário da iniciativa privada. E se a gente fizer uma comparação só nesse foco, realmente o servidor ganha muito. Mas, depois de um tempo, eu cheguei avaliando
de avaliar, eu vi que, na verdade, eu acho que é o contrário, quem ganha pouco é a iniciativa privada. Não dá para generalizar, dizer que todo mundo ganha o que é merecido, se é pouco, se é muito. Mas não existe, por exemplo, uma empresa na iniciativa privada que tem, por exemplo, 90%, 95% da sua arrecadação destinada a pagamento de salário, como acontece hoje no governo federal, estadual. E hoje eles estão, por exemplo, totalmente comprometidos com o pagamento de salário. Eles não têm, vamos dizer assim, verba para fazer muitas outras coisas, a não ser pagar salário de funcionário público. Então, a minha conclusão é assim, o país, ele é muito mal gerido, entendeu? Os administradores são muito ruins nesse sentido. Então, acaba transparecendo, por exemplo, que o salário do funcionário é o problema, do funcionário federal, é o problema maior e só esse que existe, entendeu? Então, eu acho que hoje existe muito má gestão, hoje, no governo federal, estadual, onde quer que seja, em função desses, vamos dizer, desses valores, desses montantes comprometidos só com o pagamento de salário. Não sei o que você acha a respeito, você já pensou nisso? Sim, Ronaldo, né? Tá falando? Já pensei sim, e eu ouço muito isso também, que a questão não é que o servidor ganha muito, é que o empregado seletista ganha pouco. Hoje em dia, de alguns anos para cá, o salário ficou bastante estável, não tem essa discrepância. Mas eu falava no início da tertúlia, estávamos poucos aqui, acho que você não tinha chegado, que só a Assembleia, eu recebi hoje um e-mail, tem um filme no YouTube que saiu no dia 9 de abril, só a Assembleia do Estado de Minas Gerais gasta 965 milhões de reais por ano para 77 deputados. E eles... Você chega lá, a repórter chegou às 15 horas, não tinha ninguém no local. São Paulo tem 94 deputados e gasta 300 milhões de reais a menos. Então, o que eu realmente acho que acontece é essa má gestão. É isso que você está falando. O empresário está por aqui, de tanto pagar imposto, não aguenta, não suporta mais. Por isso é que há tanta clandestinidade. Muita gente, a maioria das pessoas hoje trabalham sem carteira assinada. E o dinheiro se esvai para locais onde a gente tem uma ideia, mas não é especificamente para o salário do servidor. É para um monte de coisa. Esse negócio aqui da Assembleia, isso aqui me chamou muita atenção, porque são 300 milhões a mais do que um estado como São Paulo. É bom eu falar um caso que eu já mostrei aqui, que aconteceu conosco no Instituto, no Rio de Janeiro. Porque existe um aspecto muito positivo no funcionalismo público, que é selecionar o nosso povo, principalmente os professores. O funcionário que entra e que tem má intenção, ele não aguenta ficar no instituto. Então, o caso aconteceu e eu cantei a pedra antes de acontecer. Então, uma moça muito inteligente, ótima para dar aula, o máximo. Eu acho que teve gente do Rio que deve ter conhecido até essa moça. Aí ela chega lá e fala que ela ia prestar um exame, um concurso no Rio, para ser inspetora de imposto de renda, aquele negócio todo. Está certo o imposto de renda. Ela entrou, passou nos primeiros lugares. Eu então vi aquela situação e falei assim, ela agora não vai ficar aqui. A repartição que ela entrou não vai deixar ela ficar aqui. A consciência dela não vai. Toda vez que ela me olhar, toda vez que olhar o instituto, toda vez que ver a aula que vai dar, ela não vai aguentar ficar aqui. Mas foi dito e feito. O que aconteceu? Tudo está caminhando bem, quando daí a pouco, passam 1, 2 semanas lá, e mais um pouquinho, ela apareceu com um carro novinho do ano. Ela não tinha carro antes, entende? Daí a pouco, eu falei assim, então, como é que está? Eu falei, senhora, eu estou gostando do meu emprego, muito bom. Agora, eles já me falaram para me amainar, ficar mais tranquilo e que eu tenho que enricar. Foi o nome que ela falou, ela não falou enriquecer, ela falou enricar. Porque todo mundo lá fica rico, mas tem que seguir dentro das manobras da repartição. E eu estou agora pensando se eu fico ou se cai fora. Aí eu falei para a turma, ela vai cair fora da gente, vai ficar lá, eu garanto, por causa do carro novo que ela comprou. Foi batata.
Nunca mais eu vi essa moça. A partir daquele dia, assumiu. Já deve estar riquíssima hoje. Deve estar para as Arábias, né? Fazendo viagem. Professor, o senhor falando desse caso aí, e houve duas perguntas, né? Perguntando sobre o amparo de função negligenciado na fila de espera. Eu não sei se eu expliquei bem, mas agora o professor Valdo acabou de dar um exemplo. O amparo dessa aí ficou na fila de espera, deve estar até hoje. É. Agora você veja, isso é bom para selecionar o nosso povo. Outra coisa que é muito bom para selecionar professor nosso, era quando a gente tinha 4 estágios lá, nos cursos do Instituto, quando chegava no terceiro, que a pessoa começava a estudar o que era cosmoética, ela desistia. No 4, ela não aparecia mais. Tinha um monte de funcionário assim. Eu observei, vi tudo. A gente cantava a pedra antes, ele não vai aguentar ficar aqui. Porque toda vez olha para a gente, olha o Instituto, vê os assuntos, fala em cosmoética, aquilo bate na cabeça dele, ele sabe que está errado. Então, o melhor é ficar livre da gente. É uma seleção. Nisso, o funcionalismo público é bom. É uma das coisas boas do funcionalismo público, eu acho. Olha lá, uma querendo perguntar. É terrível, mas é verdade. Nesse mesmo sentido, a minha pergunta, não sei se já respondeu, que eu sou retardatária, da crescendologia, a penúltima linha, sobre a cosmoética destrutiva. Esse crescendo libertador, apego ao cargo e desapego funcional. O que significa? Sim. Luimara, a cosmoética destrutiva, você sabe, né? O professor Valdo fala aqui praticamente todos os dias sobre essa técnica. Ele fala muito a questão do ambiente físico. Se está deteriorado, tem que derrubar tudo e construir uma coisa nova, algo agradável, plantar um jardim, fazer um parque, alguma coisa para renovar. A ideia é a renovação. Aqui eu coloquei gerando, crescendo, libertador, apego ao cargo, desapego funcional. Porque às vezes a pessoa está apegada a um cargo e ela vai ter que usar dessa técnica, ou seja, destruir tudo, de repente até deixar o cargo, pedir exoneração, se não tiver possibilidade dela fazer a reciclagem, dela fazer uma atuação dentro do nível de conduta que ela acha que deve fazer, e aí vai ter o desapego funcional. Então vai depender do nível da reciclagem que a pessoa vai ter que fazer. Se ela tiver que usar da cosmoética destrutiva, talvez ela tenha que deixar o trabalho público para desapegar mesmo. Nesse sentido. Mas aí não seria desapego ao cargo? Não, a pessoa está apegada ao cargo. Está apegada, e vai gerar o desapego da função. Ela está apegada. Com a cosmoética destrutiva, ela vai desapegar. Entendi. E na ciclologia, segunda linha, o ciclo da reeducação das condutas no serviço público. Sim, essa foi uma das primeiras perguntas, foi a colega Lani que fez. Eu falei várias vezes aqui hoje, Limara, que eu penso que a reeducação no serviço público vai ter que partir de técnicas extrafísicas, vai ter que partir de um curso intermissivo. Eu não vejo muita possibilidade, neste momento, de fazer uma reeducação efetiva, de forma que vá funcionar só com as técnicas da psicologia ou dos recursos humanos. Eu falei que em várias sessões do verbete eu coloquei o curso intermissivo, na parafotologia, na laboratoriologia, na neosinapsologia, na culturologia e na frase enfática. Porque eu tive muito insight nesse sentido durante a escrita, de que as pessoas, se não tiverem essas ideias lá, antes de renascer, vão chegar aqui e vão repetir, não vão dar conta. Da forma que está hoje, não quer dizer que vai ser sempre assim. Estou falando de hoje, 2012. Professor, eu queria saber a seu respeito, o senhor tendo uma visão assim, sobrepairando isso tudo, de todos esses funcionários que a gente está falando que não são cosmoéticos, aqueles ligados à saúde, no seu caso a saúde, seriam os mais complicados nesse contexto? Aqueles médicos que ganham, mas não vão dar assistência. Tem caso até de médico em região lá de São Paulo que deixa de atender o doente, ele está ganhando funcionário. Eu vou te falar de um colega nosso, nós estamos estudando o caso e vendo o que pode acertar com a família. Ele é médico, não é aqui de Foz, mas ele é médico
usa droga da própria medicina, coisa séria. E outra coisa, é pedófilo com as 2 filhas que ele tem. A mãe descobriu e eles vêm me falar, o que faz? Eu falei assim, a primeira coisa, você arranja um advogado muito sério, um psiquiatra muito sério, que seja fora do lugar que ele trabalha, e enfrenta o homem e cai fora disso o mais depressa possível com as suas filhas. Ele prometeu o diabo contra as crianças e a mulher. E é médico. E olha para ele assim, você não parece ser quem é. Então, veja, medicina não é fácil também. Toda profissão tem os problemas. Agora, esse aí é um carrasco terrível. Nesse caso dos funcionários públicos, que eu estou dizendo. O senhor acha que dos funcionários públicos, os médicos da área da saúde que não vão, que... Mas eu estou te falando na área da saúde. Olha o que está acontecendo. Esse caso, por exemplo, vamos ver se a nossa amiga consegue sair do negócio. É só olhar lá no Datena que vocês vão ver o tanto de homem que bate mulher. E que estupra também criança e faz o diabo. Agora, as meninas são lindas dele, filha dele. E, tudo calada. As 2 meninas e a mulher calada. Então, eles vêm me falavam assim, você tem que arranjar advogado e arranjar. Não, porque falou que mata a gente, que não sei o quê. É sempre assim. Entende? Eles sempre ameaçam. Agora, é medicina. Esse aí é medicina. Um homem da amor, cheio de vida. Quer dizer, está cheio de gente perturbada em todas as profissões, inclusive na área da saúde. A gente tem que abrir o olho. O tempo todo. Nós estamos fazendo força para ver se melhora isso aí. Lá em São Paulo teve uma época que os governadores ou prefeitos iam dar uma olhada no horário dos médicos e muitos nem iam, ensinava lá e ia embora para casa. Teve um caso de um médico lá em Jacareí que ele ia para academia. Ele ia para academia, professor. Ele ia lá, assinava o ponto dele e ia para academia. Quer dizer... Agora, Marlene, eu espero mais 100 verbetes seus, tá certo? Depois desse, que foi uma grande apresentação aqui da turma. Você viu que me mexeu com todo mundo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 65 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 12 perguntas online, 36 votos presenciais. Os recados hoje são da Mercedes, sobre a jornada de conscienciometrologia, a Verônica sobre a viagem da IAC, e agora a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. O programa Amigos Enciclopédia possui hoje cerca de 450 associados, mas ainda é pouco, minha gente, ainda não é a situação confortável e ideal que nós precisamos para fazer frente à grande demanda de custos e de investimentos que a produção de enciclopédia demanda, que é a manutenção do tertuliário, né, este tertuliário, que nós estamos e que vocês em casa, né, ouviram a tertúlia, a holoteca, o holociclo e toda uma outra série de equipamentos e tecnologia da informação para estar colocando as tertúlias no ar e para estar produzindo a enciclopédia da Conscienciologia. Então a gente convida, a gente reconvida, reforça convite para aquelas pessoas que não são amigas da enciclopédia, se puderem se tornar amigas, e para aqueles mais de 60 amigos que tiveram assinatura vencida recentemente, nesses últimos meses, e que não voltaram a ser amigos. Então a gente pede um olhar especial, um cuidado especial, né, na questão pessoal, financeira, e também a nossa Proexis, para que vocês possam, com carinho, estudar a possibilidade de serem amigos ou voltarem a serem amigos da enciclopédia. Muito obrigada. Buenas tardes a todos. La Asociación Internacional de Concienciometría Interasistencial CONCIUS invita a ustedes a la primera Jornada Internacional de Concienciometrología, que tendrá lugar en Foz de Iguazú durante los días 6, 7 y 8 del mes de julio del 2012. Vengan a recorrer con nosotros el camino de la armonización y expandir sus horizontes intraconcienciales. Visite nuestra página web www.concius.org.br. Informaciones e inscripciones en la recepción del CAEC.
prefijo de Foz do Iguazú 45, teléfono 35252652, email caec@caec.org. No se pierda este acontecimiento. Obrigada, muchas gracias. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidar mais uma vez vocês para a viagem IAC 2012. Este ano vamos estar na Itália, França, Finlândia e Portugal. Tem pessoas que em 2008 deixaram de fazer a viagem da Finlândia e depois ficaram com muita vontade, então é um momento para aproveitar, porque não teremos essa viagem provavelmente nos próximos 4 anos, incluindo a Finlândia. Tá? Nós ainda temos algumas inscrições com preço promocional até os primeiros 15 inscritos. Falta pouco para chegar nesse nível, então aproveite. E temos já o bloqueio da passagem internacional de grupo, que pode ser adquirida na Frontu, em Foz do Iguaçu, através do e-mail também com a Idiana. O preço da passagem aérea está muito bom, aquela que vai a Guarulhos, Roma e depois Lisboa, Guarulhos. Mas nós precisamos também adquirir a passagem para a Finlândia. E, nesse sentido, precisamos que a aquisição seja feita logo para garantir espaços no mesmo voo para o grupo todo. Então, as pessoas que estão ainda em processo de inscrição, pedimos para que elas finalizem o quanto antes. Obrigada e esperamos contar com a sua participação. Para amanhã, o verbete eleito é cotejo, intelectualidade, emocionalidade. Especialidade contrapontologia. O autor, professor Eucárdio de Rosso. Obrigado pela sua presença e até amanhã.